Olá, estamos de volta para continuar falando da ferida agora do abandono, tá? A ferida do abandono, ela é causada pelo genitor do sexo oposto, tá bom? Eu vou continuar aqui para a gente continuar estudando a ferida do abandono. Eu vou deixar o slide sempre aparecendo, porque eu acho que é mais didático vocês enxergarem, né? Eu entendo muito bem enxergando, né? Então vamos lá, ferida do abandono. O que é a ferida do abandono? É a sensação de você ser deixado, abandonado, né? Uma sensação de abandono, de ser deixado de lado, de ser largado, de não se preocuparem mais com você. Parece muito com a rejeição, né? Por isso que no livro da Lizzie tem essa distinção entre a ferida da rejeição e do abandono. Por quê? Porque muitas pessoas confundem com a rejeição, a ferida da rejeição com o abandono. Porque muitas vezes a gente acha que está sendo abandonado, mas a gente está sendo rejeitado. Ou ao contrário, nos julgamos rejeitados porque o outro lado está repelindo a gente, né? Não nos quer mais ao seu lado, a gente se sente rejeitado. Então ela deixa claro que no livro você tem que prestar atenção à dor que você está sentindo. Não deve se prender à situação. A gente não deve se prender à situação, mas à dor. O que essa dor vivida significa? Ela tem mais a ver com abandono, foi deixada de lado, ou foi rejeitado? Eu vou te mostrando aos poucos, vocês vão entender a diferença da rejeição para a dor do abandono, a ferida do abandono. Para saber qual ferida foi ativada, devemos estar atento à nossa reação. O que a gente está reagindo? Como que a gente está reagindo diante dessa ferida, dessa situação? E a pessoa com quem tivemos o problema. Então, pra gente, eu vou pintar aqui de vermelho. Como que a gente vai saber se é abandono ou se é rejeição? Por causa da nossa reação e com relação à pessoa que está tocando nessa ferida. É diferente da rejeição. Na rejeição é a pessoa do mesmo sexo que o nosso. E no abandono, quem toca nessa ferida é a pessoa do sexo oposto. Eu vou ter que desligar o ar-condicionado. Só um minutinho, que tá muito frio aqui. Nossa. Desligar o ar-condicionado, porque tá muito frio. Então, pra gente saber a diferença da rejeição pro abandono, é a gente ver se a pessoa que tá tocando nessa nossa ferida, ela é igual do nosso sexo ou ela é do sexo diferente, né? Uma forma de saber. Porque se alguém do mesmo sexo que nós, a ferida ativada é sempre a da rejeição. E se a pessoa é do sexo oposto, a ferida é do abandono. A ferida, no caso de um abandono, assim como as 3 próximas feridas que a gente vai estudar, a ferida vivida no caso de abandono, e assim como as 3 próximas que a gente vai estudar, que é humilhação, injustiça e traição, elas são relacionadas ao fazer e o ter, e não ao ser. Tá? Então, no caso, a ferida do abandono, assim como as 3 que a gente vai, todas elas agora, elas são relacionadas ao ter e fazer. Somente a ferida da rejeição, aí eu gosto de ficar colorindo, gente, eu gosto, assim, a cor da tinta, né, eu gosto de ficar colorindo. Somente a ferida da rejeição, essa tá horrível. É que eu desfaço. Tem uma borracha aqui. Somente a ferida da rejeição vai ter que ser essa amarela mesmo. Somente a ferida da rejeição, que foi a primeira, toca diretamente o ser. Nossa, isso é muito profundo, é muito interessante a gente entender, porque o que é isso, ser, fazer, né? Qual que é a diferença de ser, de fazer, de ter? Você vai entender.
A gente vai estudar os exemplos das situações, né, capazes de despertar a ferida do abandono na criança, e ela pode sentir abandonada se a sua mãe, por exemplo, passar de repente a se ocupar com um novo bebê. Eu tenho um caso de uma amiga minha que ela é a filha do meio, né? E quando nasceu a caçula, ela sentiu essa rejeição. E aí ela fez na sessão de terapia dela, quando ela fez a regressão da técnica, a hora que ela descobriu que ela estava sentindo dor com relação à mãe. Gente, passarinho azul, ai que lindo! Ai, você viu um passarinho? Ai meu Deus! Queria abrir a janela para ele entrar. Gracinha. Então, aí ela sentiu, quando nasceu a irmãzinha mais nova, então ela se sentiu rejeitada, assim, abandonada, nessa sensação de deixada de lado pela mãe. E ela também ficou assustada quando ela percebeu isso, que ela falou, meu Deus, a minha mãe vive por nós, nunca imaginei que eu tinha essa ferida. Muito interessante. A ferida do abandono, ele vai ser mais forte ainda se o bebê necessitar de cuidados especiais, que realmente precisa de toda a atenção da mãe. Aí a mãe quer cuidar da outra filha, mas ela não pode. Essa é a diferença da rejeição. Da rejeição, ela não quer estar com você. Quando você é rejeitado, a pessoa não quer estar com você. Agora, quando a pessoa é abandonada, ela quer estar com você, mas ela não pode, por outros motivos. Às vezes ela é alcoólatra, às vezes ela tem um outro filho, enfim, uma pessoa te ama, mas ela não pode estar com você. Então, você vai sentir sempre a sensação de estar abandonado, estar sendo abandonado, né? A criança, ela tem a impressão que a mãe abandona sempre para cuidar do outro. E criança é muito delicado, né, gente? Para criança, a mãe é tudo, né? Então ela vai começar a achar que será assim para sempre, que nunca mais vai ter a mãe de volta. Para ela, aquele momento, pra gente falando assim, é uma bobeira. Mas nós estamos falando de uma ferida infantil, uma criança, entende? A criança, ela vai achar que a mãe, ela não vai voltar mais. Ela fala, nossa, ela tá cuidando desse bebê, ela nunca mais. Que nem se pede pra uma criança contar, esperar 1 minuto. Sabe que a técnica de castigo de criança é 1 minuto por idade, né? Se ela tem 1 ano, você dá um castigo de 1 minuto. Se ela tem 2 anos, você dá um castigo de 2 minutos. Que pra ela não tem noção de tempo. Então, pra ela é tudo muito intenso. Entende? Então, quando ela tá vivendo a ferida da rejeição, ela tá sentindo a ferida do abandono, desculpa, ela tá sentindo aquilo tudo muito intenso, aquele 1 minuto dela. Se a da rejeição, você imagina a da rejeição tanto que não é profundo, a do abandono também é, só que ela tá relacionada ao ter, ao receber cuidados, não com a essência dela. Ela queria o mamar, queria cuidados, né, alimentos, alimentação, afeto, né, vamos continuar aqui porque eu peguei tudo do livro da Lise Bourbeau. As 5 feridas emocionais. Então, quando ela é levada para o hospital, bom, então, ela começará a achar que é assim para sempre e que nunca mais terá a mãe de volta. Então, a mãe, antes, se seu pai sai para trabalhar diariamente, dedica um pouco tempo para ela e dedica um pouco tempo para ela. Então, ela acha que nunca mais vai ter a mãe de volta. A mãe de volta, entendeu? A mãe de volta de antes, porque ela vai sair para trabalhar e nunca mais vai voltar. Então, a mãe sai para trabalhar, a criança, para ela, isso aí é o fim do mundo. Nossa, meu Deus, onde minha mãe vai? É essa a sensação de abandono, né? Ela não pode estar comigo, ela está trabalhando. E quando ela é levada, a criança, tem outros exemplos. Quando a criança é levada para o hospital e os pais têm que deixar ela lá, ela não entende o que acontece. Se ela tem consciência de que foi um pouquinho mal criado, por exemplo, antes, nas semanas anteriores, com os pais, e que os pais ficaram chateados com o seu comportamento, o sentimento de abandono vai ser ainda maior, porque ela está se sentindo culpada, né? E no hospital, ela resolve acreditar que os pais abandonaram ela para sempre. Ela se sente abandonada, não, o pai tá lá, deixou ela lá para ser cuidada. Mas ela se sente abandonada se eles não ficarem lá, né? E mesmo recebendo visita diária dos pais, a dor gravada no momento que o pai e a mãe saíram, se sentiu abandonada, prevalece para sempre. Ela fica com aquilo gravado na memória, né? Então, esse sofrimento faz com que ela crie uma máscara. Qual que é a máscara do abandono? Dependente. É a pessoa dependente emocionalmente.
Então ela cria essa máscara, julgando que essa máscara vai ajudar ela a não reviver mais essa dor. Quando os pais a deixam com alguém durante as férias, mesmo que seja com a sua avó, se a sua mãe está sempre doente, seu pai vive ocupado ou ausente, ela é obrigada a se virar sozinha. Então ela também se sentiu abandonada, tá? Então, aqui no livro a Lizzie conta que ela conheceu uma senhora que viveu com um medo terrível quando seu pai faleceu. Então, a morte do pai, que ela encarou como um abandono, foi como ela sentiu, foi muito marcante, né? Pois na época a mãe não cansava de lhe dizer que a expulsaria de casa assim que ela fizesse 21 anos. Então, essa senhora que se sentia rejeitada pela mãe teve medo, porque pensava o tempo todo o que vai acontecer comigo sem o papai para cuidar de mim quando eu tiver que ir embora. Tem um outro fato que eu lembrei agora sobre a ferida do abandono. Se você ler o livro Codependência Nunca Mais, lá vai explicar que tem uma menininha. Essa é a ferida do abandono, gente. Você vai entender muito bem agora a diferença da rejeição por abandono. A menininha tinha uma mãe alcoólatra. E aí a mãe saiu de casa e falou: fica aqui em casa, não sai de casa que eu já volto. E não voltou. Passou uma semana, a menininha... A mãe não voltou. E aí a menininha foi... saiu, né, na rua. Os vizinhos pegaram a menina para cuidar. E quando a mãe voltou, eles foram levar a menininha para a mãe. E aí a menininha entrou para dentro da casa, entrou na casa. E a mãe virou para a menina e falou assim: eu não falei para você ficar aqui me esperando? Quem mandou você sair? Aí a menininha abraça a barriguinha dela e ela só pensa assim: ai, meu estômago dói. Meu estômago dói. A dor do abandono dá uma dor de estômago muito forte. Porque ela foi abandonada pela mãe. A mãe não pode ficar com ela. A mãe é alcoólatra, a mãe é doente. E ainda a mãe acha ruim que ela não obedeceu. Entende? A responsabilidade, a loucura, a dor que essa criança sente. Essa dor do abandono também é tão triste quanto a da rejeição. Todas elas são muito tristes. E essa dor é muito real. E tem um livro só sobre a ferida do abandono. Se você se identificar mais com a ferida do abandono, leia esse livro. Ela, para mim, fez muito bem. Chama Codependência Nunca Mais, que trata o tempo inteiro dessa máscara que a gente que tem a ferida do abandono, a gente usa, que é essa máscara de querer agradar, essa máscara de querer fazer qualquer coisa, qualquer custo à vontade do outro, porque o outro não te abandone. Então você é como se fosse um pedinte emocional. Ao contrário da rejeição, que você se afasta, do abandono você manipula, você agrada. O dependente emocional, ele agrada. E não é que ele fica quietinho, escondido no canto, que nem o rejeitado com a máscara do escapista, do fantasma. A ferida do abandono faz com que você fique agradando pessoas, falando coisas que elas vão gostar. Entende? Vamos continuar. É muito triste, gente. As feridas, elas são muito reais. E a hora que você entende sobre elas, você vai se sentindo melhor. Porque você vê que tá tudo bem. Acontece, existe, né? Então, várias pessoas que sofrem da ferida do abandono, elas relatam muita falta de comunicação com o genitor do sexo oposto. Comunicação. Você se comunicava bem com o seu genitor do sexo oposto? Quem que é o seu genitor do sexo oposto? No meu caso, é o meu pai.
No meu caso é o meu pai. Gente, eu vou beber água. Eu não sou chique, eu não sou fresca e eu bebo água assim, ó. Pra ter certeza que eu tô bebendo os 2 litros de água, né? Levo essa água no meu trabalho, chego lá com a garrafa, não tô nem aí. Porque eu já curei muita ferida do. Essa ferida aqui que eu tô falando pra vocês. A ferida do abandono. Então eu não tô nem aí em agradar ninguém, né? É um exemplo, assim. Simples que eu tô te dando, né? Mas eu vou arrumar um copinho, assim, uma tacinha que fique mais bonitinho. Eu sei que tá meio brega, mas o que importa aqui é a gente falar das feridas. Então, as pessoas que sofrem a ferida do abandono relatam a falta de comunicação com o genitor do sexo oposto. Eu não tinha comunicação nenhuma com meu pai. Comunicação zero com o sexo oposto. Aí o que acontece? Eu gero a ferida do abandono em mim, visto a máscara da dependente e caio em relacionamentos abusivos. Por quê? Porque eu não consigo falar não. Eu não consigo desagradar. Eu me transformo naquela pessoa obediente, naquela pessoa que aceita maus tratos, tudo para que não seja abandonada, né? Então, quando eram jovens, essas pessoas não conversavam com o pai com o genitor do sexo oposto. Nossa, essa ferida eu sinto que tá muito curada aqui em mim. Eu tenho certeza que eu falar sobre ela não vou chorar, porque eu tô realmente trabalhando. Ela faz uns 7 anos, faz mais até que a rejeição. Foi a primeira que eu comecei. Olha que interessante, a primeira ferida que eu curei em mim foi a do abandono, apesar de a rejeição ser uma das primeiras que a gente sente. Mas a da rejeição, ela é muito profunda. Então, eu entendi que o universo, Deus, a consciência divina e a gente vai trabalhando como se fosse uma cebola. Primeiro tira a casca da cebola de fora, e vai tirando uma casca de cebola por dia, uma casca de cebola, uma dor por dia, uma por semana, uma por mês, e vai indo aos poucos, até que chega no meio, aonde a dor é maior, que é a rejeição. Então eu demorei muito para acessar minha ferida da rejeição. Demorei anos para acessar a ferida da rejeição, mesmo. Então eu achava que eu tinha só a ferida do abandono. Quando eu descobri que eu tinha a ferida da rejeição, foi para mim uma surpresa, sim. Foi uma surpresa incrível, porque eu falei, eu nunca imaginei que eu tinha ferida de rejeição por causa de mãe, né? E aí eu tava, assim, dedicada a entender a ferida do abandono. Então, se vocês quiserem, aqui eu posso até fazer um vídeo específico da máscara do dependente, que tem a ver com a ferida do abandono, que dá um assunto para 500 páginas. É muito interessante, muito bom mesmo, me ajudou muito. Se eu sentir no coração, eu faço e coloco aqui também. Espero que esses cursos sejam mais completos, que eu dê tudo que eu aprendi aqui, tudo de mim aqui, e de forma prática, didática. Não sei se tá bom para vocês, se vocês estão conseguindo enxergar, ler, né? Se eu deixar esse aqui, eu deixo só o meu rosto. Não acho que é legal eu ficar só falando, você olhando só pra minha cara, né? Essa câmera eu deixo só o meu rosto. Eu acho legal você ler o texto, você lê o texto. Mas ao mesmo tempo eu falo, poxa, eu vou deixar só o texto pra pessoa, então eu gosto de aparecer um pouco, né? Então eu acho que é legal as duas coisas, assim, mas eu e o texto. Mas posso deixar também só o texto e a gente vai alterando, intercalando, né? Porque o que importa é passar o conhecimento, a informação. E às vezes eu acho que você ficar só olhando pra minha cara é cansativo, né? Não importa aqui minha cara, o que importa aqui é a informação, é a experiência que eu vivi, que eu possa transmitir essa experiência de vida, né, de cura, de processo de cura. É possível curar sim, né? É possível curar sim, muito possível, e é maravilhoso, gente, é maravilhoso. Quando a gente consegue curar uma dorzinha, você vai sentir um alívio depois muito grande. Aí esse alívio dura um pouco de tempo, depois acontece de alguém tocar de novo em outra ferida. Por quê? Porque a gente está em eterno processo de cura, e a gente vai ter talvez uma memória
de uma cicatriz, talvez aquilo não te derrube. Só que eu cheguei em um ponto da ferida do abandono, que essa ferida aqui, eu posso falar pra você, eu tô curada. Pode ser que se eu sentir ela algum dia, eu venho aqui e te conto. Eu faço um vídeo, olha, realmente achei que eu tivesse curada do abandono e não tô, mas assim, eu tenho passado por situações e eu tô vendo que eu tô nem aí. Não me dói, não me pega mais, né? Muito interessante. É muito interessante. Vale muito a pena. Bom, então, ou também essas pessoas julgavam o pai, às vezes não tinha comunicação, no meu caso eu não tinha comunicação com meu pai, porque meu pai, ele estava passando pelo problema do álcool, né? Então ele estava sempre alcoolizado. E, ou esse pai ou mãe era muito fechado demais. No meu caso, meu pai não é fechado. Meu pai, ele tinha os problemas de álcool dele e aí, o outro problema que eu não vou falar aqui sobre isso, gente, porque eu ainda estou tratando essa ferida. Essa ferida que eu estou tratando agora não tem nada a ver com essas 5 feridas. Essa é uma ferida que eu entendi como ferida. Eu entendo como uma ferida pela minha experiência. E eu não vou colocar ela aqui agora para vocês, para não misturar. E como eu estou passando por essa ferida, que não é nenhuma dessas 5, é um outro tipo de ferida, eu posso até criar um outro curso para ela, porque ela realmente, eu ainda estou passando por ela, não tem nada a ver com essas 5. É muito interessante essa outra ferida, e eu não vou falar nada sobre isso aqui, porque eu ainda estou passando por ela. Não tô pronta, não tô curada, não tô pronta para falar disso, né? E eu não vou falar. Só vou falar quando eu realmente estiver pronta e curada e realmente puder transmitir. Tanto é que você vê que a da rejeição eu já tive bastante dificuldade em alguns vídeos, eu tive que parar. E realmente eu vivi a ferida de novo, né? Eu paro, respiro. Tem até uma técnica de ancoragem que você segura a sua mão, você pensa num momento muito feliz da sua vida. E eu ficava, e agora qual que é o momento mais feliz da minha vida? Eu não tinha memória de um. Aí eu não conseguia nem fazer a técnica da ancoragem, que antes de você fazer essas regressões das suas memórias, da sua infância, você vai e volta a hora que você quiser, você tá no controle. Então você pode pegar uma borrachinha e falar uma memória alegre que você tem da sua infância. E eu não lembro de nenhuma. Porque meu pai vivia bêbado mesmo, a gente vivia um inferno em casa, né? E eu não conseguia relaxar, eu não era uma criança que eu tinha memória de eu estar feliz. Eu realmente não tenho, né? Então eu tinha dificuldade de lembrar de um momento bom. Não tinha na minha memória um. Então eu comecei a criar na minha imaginação momentos felizes. Eu criei, usei a imaginação e criei. Criei um lugar que eu e a minha criança gosta de estar dentro de mim, que é um lugar com uma árvore rosa, uma cerejeira rosa, e lá ela é feliz, lá é segura, e eu criei um lugar que eu possa ir para ficar segura de novo, e que lá tá tudo bem, né? Criei esse lugar para mim. Então você aperta a mão, lembra daquele lugar? E sempre que você for fazer alguma técnica, fechar o olho, e alterar essa memória, porque eu tive que alterar essa memória do meu pai. Eu tive que fazer muitas técnicas que eu fechava o olho e abraçava meu pai e falava: pai, tá tudo bem, tá tudo bem. Eu sei que você não pode. Eu sei que você não consegue falar comigo. Eu sei que você não pode, eu sei que você não consegue. E tá tudo bem. E eu consegui, fiz tanto isso que eu aceitei. E tá tudo bem. Só que foi muito difícil fazer isso. Foram vários anos. Depois eu faço as técnicas, agora vamos falar só das feridas. Tá? E essa borrachinha, gente, olha que coisinha mais linda. É meu lado infantil, essa borrachinha. Porque eu entendi que a minha criança precisa de fazer as coisinhas que ela gosta. Eu gosto de coisinha assim, de borrachinha, de livros, caderninho, canetinha colorida. Minha criança gostava muito de escrever. Então eu tento lembrar o que eu gostava de fazer, qual a parte legal. Então essas borrachinhas, essas são as coisinhas que eu lembro que eu gostava da infância, né? O caderninho da Minnie, eu lembro que eu gostava da Minnie. Então é uma forma de você ir fazendo as pazes com a sua criança interior e se conectando com as coisinhas que ela gostava de fazer. Mas vamos voltar. Na parte da ferida do abandono, é o pai e a mãe, no caso se você é homem é a sua mãe, e se você é mulher é o seu pai, que ou ele não conversava com você, ou ele era fechado demais,
né? E quando eram jovens, no caso, né? A gente jovem. Então, quando esse pai ou essa mãe eram fechados demais. E aí recriminava a gente por outro genitor ocupar todo o espaço. Então, às vezes, é uma mãe que fala muito e o pai quieto, não deixa o outro participar. Então, enfim, aquele pai que não consegue acessar, a criança não se sente que o pai tá ali pra ela, conversa com ela. Mas ele não tá rejeitando ela, só não conversa. Não conversa. Não dá aquele apoio, né? E estavam convencidas de que a figura parental do sexo oposto, ela não se interessa por mim. Ela nem conversa, tem as coisas dela, os interesses dele, né? Tem os interesses dele lá e me larga aqui. Então, essa é a sensação do abandono. De acordo com as observações da Lise Bourbeau, né? Quando falo minhas observações, é do livro dela, esse aqui eu retirei do livro dela, especialista nas feridas, e eu conto aqui minhas observações que batem assim, encaixam, caem que nem uma luva, né? De acordo com as observações da Lise, a ferida do abandono, ela é vivida com o genitor do sexo oposto. Em contrapartida, observei que muitas vezes uma ferida que sofre do abandono também pode vivenciar a rejeição, que eu senti que é o meu caso. Tem o abandono do pai e a rejeição da mãe. Tudo bem, eu sei que é só uma ferida e isso é uma experiência que eu estou aceitando e trabalhando e tudo bem, né? E vida que segue. E quando jovem, por exemplo, a menina se sente rejeitada pela mãe, abandonada pelo pai, a seu ver, deveria ter lhe dado mais atenção e cuidado para que ela fosse aceita pela mãe. Olha que interessante, ela acha que o pai deveria ter cuidado mais dela para que ela fosse aceita pela mãe. Então, uma criança pode se sentir abandonada pelo genitor do mesmo sexo, mas na realidade é a ferida da rejeição que ela vivencia, não do abandono. Por quê? Porque o genitor do mesmo sexo, ele não liga para ela, ele age assim porque rejeita a si mesmo. A mãe rejeita ela mesma, né? E por isso, no fundo, a criança percebe isso, né? Eu já falei isso lá no início. Então, quando um pai rejeita a si próprio e tem um filho homem, é normal e humano que ele rejeite o garoto. É normal e humano, porque é o espelho dele. Você entende que nunca tem nada a ver com a gente? Tem sempre a ver eles com eles? Muito interessante. Então, é normal que ele rejeite o garoto até inconscientemente, pois este evoca a sua própria pessoa. Então, quem não se ama não consegue amar o próximo. Simples assim, né? A gente já sabe disso. Então, o exemplo da senhora que perdeu o pai aos 18 anos ilustra bem essa dupla ferida da rejeição e do abandono. Aprofundando um pouco mais esse estudo de caráter, você perceberá que a maioria das pessoas tem uma ferida, tem mais de uma ferida. Eu, por enquanto, estou especialista mesmo na ferida do abandono, que é essa que eu realmente fiquei curando 6 anos, a da rejeição. E aí, conforme a gente for estudando, eu vou me dedicar a procurar em mim as outras feridas, né? Eu vou procurar em mim se eu tenho, mas por enquanto, para mim, as minhas são essas duas primeiras. E aí, conforme a gente for fazendo aqui, eu vou contando para vocês se eu estou identificando em mim as outras 3, né? E a gente vai aprendendo. Não tem problema. Se eu tiver, não tem problema. Perdoa, cura, eu tô aqui para isso. Eu aprendi que a gente é eterno. Nossa alma, ela não morre, não desaparece. Então, a gente passa pelo fogo, parece que tá morrendo, deixa aquilo queimar e você volta, renasce igual das cinzas, igual uma fênix. E você nasce muito mais forte do que você tava. Tá bom? Então, é normal ter um pouco de uma ferida de um, mais do outro, menos da outra. Por exemplo, a ferida da vergonha. Tenho também, tenho, mas ela não é. Eu não sei, vamos ver, depois a gente vai nela, né? Exatamente, ó, mas nem todas têm o mesmo grau de dor. É o grau de dor que muda. Porque o grau da dor é o grau da dor. Nossa, o grau da dor.
Às vezes o grau da rejeição, o grau do abandono é muito mais forte que o grau da traição, por exemplo. Entende? Da ferida da traição ou da injustiça. Mas eu senti, todo mundo sente todas essas feridas. Só que algumas ficam repetindo milênios e anos e anos e anos e anos e anos. Quer dizer que o grau dela é maior dentro de nós, né? E os que sofrem de abandono não se sentem alimentados afetivamente. Então, a falta de alimento físico também pode despertar a ferida do abandono, que se manifesta normalmente antes dos 2 anos de idade. Tu vê que já é a segunda ferida lá no comecinho, né? Então, a máscara que o indivíduo cria para si a fim de tentar esconder de si próprio a sua ferida do abandono, é a do dependente. Então, ela vai usar essa palavra só para descrever a pessoa que sofre do abandono. E aí ela usa para designar ao longo do livro todo, que a gente vai trabalhar aqui, como dependente. Então, o dependente acredita que não pode conquistar nada sozinho, e que ele precisa de outra pessoa, sempre para auxiliar, aquela pessoa que está sempre, você me ajuda? Você me ajuda? Ah, eu não consigo sozinho, Você me ajuda? Você me ajuda? Tá sempre pedindo ajuda, porque ela não quer ajuda, ela quer apoio. Entende a diferença? Essa pessoa que está sempre pedindo ajuda, ela não quer ajuda, ela quer apoio. Do mesmo jeito quem tem a ferida da rejeição, ele não quer sumir igual um fantasma. Eles querem que as pessoas dê conta que ele existe. Eu existo. É isso que é o sonho da pessoa que sofre a ferida da rejeição. É que ela seja notada. Enquanto quem sofre da ferida do abandono, ela quer que a outra pessoa apoie ela, que fale, você consegue, sim, você é capaz, parabéns, olha, você consegue, eu te apoio, vai dar certo, que fica assim, vai dar certo, continua, isso, vai. É uma pessoa que quer ouvir isso. Vai, estuda, trabalha. Ela quer que você dê alimento para ela nesse sentido, de apoio. Porque senão, sozinha, ela não consegue mesmo fazer nada. Por isso ela é dependente, tá? Então ela até tem, inclusive, esse braço mais curvado, assim, ó, porque ela não consegue apoiar os braços, sabe? Bem a coluna para frente, assim, ó. Porque ela não tem onde apoiar o corpo. Sozinha ela não vai, você me ajuda, e sai apoiando em todo mundo, assim, porque ela realmente não teve esse apoio. Então, essa é a ferida do abandono. Por isso que ela apoia no namorado. Qualquer pessoa que ela conseguir apoiar, ela vai apoiar e vai ficar. Então, ela se apoia. E agora a gente vai encerrar. Tá bom? E a gente continua depois a ferida do abandono, que tem muita coisa, gente. A ferida do abandono pode pôr em 1000 páginas pra gente destrinchar a característica do caráter do dependente tentando não tocar na sua ferida do abandono. É literalmente muito interessante. E conforme você vai lendo, você vai... Isso, só de você ler sobre as feridas, você já é capaz de identificar as suas. Quando você lê só sobre a máscara do dependente, no livro Codependência, Nunca Mais, você só de ler o comportamento dos outros, os exemplos dos outros, como que os outros estão fazendo, por que estão fazendo o que estão fazendo, você começa a ver você e fala assim, tô fazendo igual. E aí você começa a falar assim, uau, isso é autoterapia, livro de autoajuda, funciona. Se você achar o problema certo que você tem, com o livro que passou pelo problema exato que você está passando, você consegue se autocurar. E fazer terapia sempre é bom conversar com um especialista, com alguém que tem prática, sempre é bom, sempre é muito bom. Mas assim, todas as minhas autocuras foram sozinhas, eu não tive tempo nem dinheiro para ficar gastando com psicólogo. Então, as
poucas vezes que eu precisei frequentar o psicólogo, que foi quando eu estava passando por esses relacionamentos, eu não tinha consciência para escutar o que ele estava falando. Então, realmente, às vezes a dor é tão grande que não adianta você fazer terapia, porque a pessoa está na dor, ela não vai ouvir o outro. Quando a gente está na dor, a gente nem ouve. O outro está falando, a gente está assim. Hã? Então, quando você sozinho decide tocar a sua própria dor, curar a sua própria dor, antes que vire um problema maior, olha, parabéns para você. Parabéns, até a próxima. Até o próximo vídeo.